Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Wesley Silva, Prosa e Poesias. Eu sou Wesley Silva. Eu escrevo há 6 anos em prosa e poesia. Eu comecei na literatura, trabalhando com prosa, para contar um pouco da história que eu vivi, as coisas que eu passei, nas experiências que eu tive no decorrer da vida. Escrever em prosa e poesia nos dias atuais é um desafio, antes de tudo, pois a literatura nos dias de hoje não tem um público muito grande, mas ela se baseia mais em nichos. São grupos, pessoas, grupos pequenos, que têm o foco em aprender um pouco sobre literatura, sobre poesia. Estou fazendo essa live teste porque essa semana, no dia 7, eu vou estar às 8 horas, às 20 horas, no canal do Professor Resiliente, falando sobre esse mesmo tema. Na oportunidade, eu vou estar falando, além de prosa e poesia, e mais um pouco sobre poesias e menos um pouco de prosa, vou falar da dificuldade que o escritor contemporâneo tem de divulgar o seu trabalho. Por mais que a internet te dá uma base muito boa, interligando pessoas, trazendo mais essa conexão de pessoas e lugares, ela é um campo bastante competitivo e bastante complicado para o escritor iniciante. Mesmo eu, Wesley Silva, escrevendo há quase 6 anos, vejo essas dificuldades não só na minha história, na minha carreira, mas na história de bastante gente, dos novos escritores que estão aparecendo por aí. Por que existem novos escritores? Porque, por mais complicado que se possa achar, escrever hoje em dia é mais fácil. É mais fácil. É mais acessível. Não é um acessível tão barato, tão a todos, mas tem uma acessibilidade que dá essa oportunidade de homens e mulheres se lançarem nesse mercado e procurarem produzir algo nesse sentido de literatura, cultura, poesias, contos e prosas. Eu trabalho com prosas e poesias, quase 6 anos praticamente, e vejo essa dificuldade não só na minha realidade, mas na realidade de muitos outros escritores. Principalmente os que estão começando agora, que estão preparando seus primeiros textos, que estão pensando em publicar seus primeiros versos, suas poesias. E eles têm que entender que publicar nos dias contemporâneos, nos dias atuais, é um pouco complicado. Existem 2 lados dessa mesma moeda. E quais seriam? É fácil porque é mais acessível. Existem plataformas que te dão essa base para que você trabalhe o seu texto, sua prosa, sua poesia, o seu verso e coloque ela no mercado disponível para quem quer apreciar, para quem gosta ou para quem é curioso. Mas é complicado porque a partir do momento que você lança o seu primeiro trabalho, você precisa continuar investindo de forma quase que contínua. Por que quase que contínua? Porque o mercado é bastante competitivo. E investir em livros, em cultura, em poesias, em contos, não é barato. É um barato, assim, acessível, mas não para todos, tá? A gente tem que ser bastante realista quando entra nesse mercado de literatura. Eu, estando há 6 anos, eu sei das dificuldades que um escritor novo enfrenta hoje em dia e que irá enfrentar no futuro. Por isso, eu me propus a criar esse canal, Wesley Silva, Prosa e Poesia, para falar dessas dificuldades, dessas nuances que o escritor moderno vai ter que passar por. A gente parte pelo pressuposto que publicar já não é mais um segredo. Existe um público-alvo, existe o escritor que tem a intenção. A partir desses 2 momentos, é possível que o trabalho aconteça. Mas por quê? Porque é difícil
você está se mantendo nesse mercado. Obrigado, Isabela. Ó, Isabelle Luana, obrigado por estar aqui com a gente. A Kaiser 155 está aqui com a gente também. Parabéns para a Isabela Luana pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe grandemente hoje e pelos restantes dos dias da sua vida. Obrigado por estar fazendo parte com a gente aqui. Por estar assistindo assim, um pouco desse conteúdo meu. Seja feliz, que hoje seja um ótimo dia para você. Voltando na questão da cultura e da literatura e dos novos escritores, eu entendo que não é um mercado fácil, mas é um mercado acessível, em partes. É um mercado extremamente desafiador, porque quem escreve precisa estar trabalhando com isso o tempo inteiro, tem que estar melhorando todos os dias. Para vocês terem uma noção, eu já escrevo há praticamente 6 anos e não aprendi o suficiente ainda. O escritor novo, o poeta, o contista, que se lança nesse mercado tem que ter essa ideia em mente, tá? Tem que ter essa compreensão que não será um caminho fácil. A Isabela está comentando aqui, a pessoa se esforça, né, para fazer uma live. Isso é tranquilo, tá, Isabela? Tranquilo, tá? Então, voltando à questão da literatura e da cultura, e de se lançar nesse mercado de trabalho, o novo escritor tem que estar preparado para essa realidade. Tem que estar pronto para esse mercado competitivo e também democrático. Olha como é diferente, é uma avenida de duas faixas. Ao mesmo tempo que ele é competitivo, ele é democrático, porque é fácil você colocar um texto hoje em dia para um público-alvo. Vamos supor, você quer escrever para poesia. Estou falando sobre literatura e cultura, sobre escrever novos livros, sobre publicação. A Isabela está se perguntando aqui. E quando a gente começa nesse mercado, sempre haverá uma oportunidade para quem se esforça, para quem está preparado para enfrentar os desafios contemporâneos dos novos. Se alguém tivesse me falado isso há 6 anos atrás, provavelmente eu teria desistido, para ser bem sincero. Porque quando você ouve um discurso assim, ele é às vezes desanimador. Mas não é essa a intenção desse canal e dessa live. É a intenção de abrir a mente para quem quer publicar, para quem quer viver um pouco da literatura e da cultura. Não é fácil, que eu estou falando, mas é possível, é acessível. Um escritor, quando ele começa a escrever os seus primeiros textos, ele vai ter dificuldade como qualquer outro trabalho. Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que se esforçar, ele vai fazer o seu texto de novo, ele vai refazer, ele vai fazer mudar o seu rumo da tua escrita. Isso é extremamente normal. É extremamente aceitável. Ele não pode desistir. E a partir desse pressuposto que estamos em uma sociedade democrática, muitos textos bons, muitas das vezes, não chega ao público-alvo pela essa questão da resistência, das dificuldades. Porque trabalhar com literatura e cultura, com prosa e poesia, leva tempo. Leva investimento, você investe tempo, você investe dinheiro, porque você precisa ter um gasto mínimo para estar publicando, mas sempre tem algo a mais além disso. Porque a literatura, por mais que a internet e o pessoal de hoje em dia diga ao contrário, ela sempre terá um público-alvo, mesmo que seja um público um pouco menor, conhecido como nicho. E assim, quando você começa a trabalhar, você vai encontrando esse público na sua caminhada.